Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do Ofício das Leituras, dia 23 de setembro de 2023. Memória de São Pio de Pietrelcina, presbítero. Nasceu no dia 25 de maio de 1887, em Pietrelcina, Itália. Era filho de Gracio Forgione e de Maria Josefa de Núnzio. No dia seguinte foi batizado com o nome de Francisco, e mais tarde seria de fato um grande seguidor de São Francisco de Assis. Aos 16 anos, entrou no noviciado da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, na cidadezinha de Morcone, onde vestiu o hábito dos franciscanos e tomou o nome de Frei Pio. Foi ordenado padre em 1910 no convento de Benevento. Padre Pio passou toda a sua vida contribuindo para a redenção do ser humano, cumprindo a missão de guiar espiritualmente os fiéis e celebrando a Eucaristia. Para ele, sua atividade mais importante era, sem dúvida, a celebração da Santa Missa. Empenhou-se assiduamente na oração. Passava o dia e grande parte da noite conversando com Deus. Ele dizia: nos livros procuramos Deus, na oração encontramo-lo. A oração é a chave que abre o coração de Deus. Durante muitos anos, experimentou os sofrimentos da alma em razão de sua enfermidade, e ao longo de vários anos suportou com serenidade as dores das suas chagas. Faleceu no dia 23 de setembro de 1968, aos 81 anos de idade. Do livro do profeta Ezequiel: cada um será julgado segundo as suas obras. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: que provérbio é esse que andais repetindo em Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados? Juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, já não haverá quem repita esse provérbio em Israel. Todas as vidas me pertencem, tanto a vida do pai como a vida do filho são minhas. Aquele que pecar é que deve morrer. Se um homem é justo e pratica o direito e a justiça, não participa de refeições rituais sobre os montes, não levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel, não desonra a mulher do próximo, nem se aproxima da mulher menstruada. Se não oprime ninguém, devolve o penhor devido, não pratica roubos, dá alimento ao faminto, e cobre de vestes o que está nu. Se não empresta com usura, nem cobra juros, afasta sua mão da injustiça e julga imparcialmente entre o homem e a mulher. Se vive conforme as minhas leis e guarda os meus preceitos, praticando-os fielmente, tal homem é justo e com certeza viverá, oráculo do Senhor Deus. Mas se tiver um filho violento e assassino, que pratica uma dessas ações, embora o pai não as tenha praticado, e participa de refeições rituais sobre os montes, desonra a mulher do próximo, oprime o pobre e o necessitado, pratica rapina, não devolve o penhor, levanta os olhos para os ídolos, faz coisas abomináveis, empresta com usura e cobra juros, tal filho de modo algum viverá, porque fez todas essas coisas abomináveis, com certeza morrerá. Ele é responsável pela sua própria morte. Quem peca é que deve morrer. O filho não pagará pela culpa do pai, nem o pai pagará pela culpa do filho. A justiça será acreditada ao justo e a maldade será debitada ao ímpio. Se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis,
e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Será que eu tenho prazer na morte do ímpio, oráculo do Senhor Deus? Não desejo antes que mude de conduta e viva? Mas se o justo se desviar de sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou nada mais será lembrado. Por causa da infidelidade do pecado que cometeu, por causa disso morrerá. Mas vós andais dizendo: a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, vós da casa de Israel: é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Não obstante, a casa de Israel diz: a conduta do Senhor não é correta. É a minha conduta que não é correta, casa de Israel, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Pois bem, vou julgar cada um de vós, ó casa de Israel, segundo a sua conduta, oráculo do Senhor Deus. Arrependei-vos, convertei-vos de todas as vossas transgressões, a fim de não terdes ocasião de cair em pecado. Afastai-vos de todos os pecados que praticais. Criai para vós um coração novo e um espírito novo. Porque haveis de morrer, ó casa de Israel? Pois eu não sinto prazer na morte de ninguém, oráculo do Senhor Deus. Convertei-vos e vivereis. Não se dirá mais o provérbio: os pais comeram uvas verdes e os dentes de seus filhos é que ficaram irritados. Aquele que pecar, ele mesmo morrerá. Julgarei a cada um pelo próprio proceder. Nem o filho pagará o pecado de seu pai, nem o pai pagará o pecado de seu filho. Aquele que pecar, ele mesmo morrerá. Do decreto Presbyterorum Ordinis sobre o ministério e a vida dos presbíteros, do Concílio Vaticano II. A vocação dos presbíteros à perfeição. Pelo sacramento da ordem, os presbíteros são configurados com Cristo sacerdote, na qualidade de ministros da cabeça, para construir e edificar todo o seu corpo, que é a Igreja, como cooperadores da ordem episcopal. De fato, já pela consagração do batismo receberam, como todos os cristãos, o sinal e o dom de tão grande vocação e graça, para que, apesar da fraqueza humana, possam e devam procurar a perfeição, segundo a palavra do Senhor. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Os sacerdotes, porém, estão obrigados, por especial motivo, a atingir tal perfeição, uma vez que, consagrados a Deus de modo novo pela recepção do sacramento da ordem, se transformaram em instrumentos vivos de Cristo, eterno sacerdote, a fim de poderem continuar através dos tempos sua obra admirável, que reuniu com suma eficiência toda a família humana. Como, pois, cada sacerdote a seu modo faz as vezes da própria pessoa de Cristo, é também enriquecido por uma graça especial, para que no serviço dos homens a ele confiados e de todo o povo de Deus, possa alcançar melhor a perfeição daquele a quem representa, e para que veja a fraqueza do homem carnal,
curada pela santidade daquele que por nós se fez Pontífice Santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores. Cristo, a quem o Pai santificou, ou melhor, consagrou e enviou ao mundo, se entregou por nós, para nos resgatar de toda maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. E assim, pela paixão, entrou na sua glória. De modo semelhante, os presbíteros consagrados pela unção do Espírito Santo e enviados por Cristo mortificam em si mesmos as obras da carne e dedicam-se totalmente ao serviço dos homens. E assim podem progredir na santidade, pela qual foram enriquecidos em Cristo, até atingirem a estatura do homem perfeito. Deste modo, exercendo o ministério do Espírito e da Justiça, se forem dóceis ao Espírito de Cristo, que os vivifica e dirige, firmam-se na vida espiritual. Pelas próprias ações sagradas de cada dia, como também por todo o seu ministério, exercido em comunhão com o bispo e com os outros presbíteros, eles mesmos se orientam para a perfeição da vida. A santidade dos presbíteros, por sua vez, contribuiu muitíssimo para o desempenho frutuoso do próprio ministério, pois, embora a graça divina possa realizar a obra da salvação, também por meio de ministros indignos, contudo Deus prefere, segundo a lei ordinária, manifestar as suas maravilhas através daqueles que, dóceis ao impulso e direção do Espírito Santo, pela sua íntima união com Cristo e santidade de vida, podem dizer com o apóstolo: eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. É tão grande o afeto que tenho por vós, que teria-vos dado não só o Evangelho, mas até minha vida, pois é tanto o afeto que eu tenho por vós. Meus filhinhos, de novo por vós eu sofro as dores do parto, até Cristo formar-se em vós, pois é tanto o afeto que eu tenho por vós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que destes ao presbítero São Pio a graça singular de participar da cruz de vosso Filho, e por seu ministério renovastes as maravilhas de vossa misericórdia, concedei-nos por sua intercessão que nos associemos continuamente à paixão de Cristo e cheguemos alegremente à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.